pessoal, seja bem-vindo ao segundo episódio aqui do canal Improvável, e agora com ela, aquela pessoa que virou uma grandíssima amiga, a doutora Cássia, chega para o nosso episódio 2, contando que ninguém, absolutamente ninguém, chega aqui por acaso. E olha que a história dela é bem profunda. Seja bem-vinda, minha amiga, e fala para o pessoal quem é você. Olá, pessoal. Eu sou a Cássia, hoje delegada de polícia aqui no estado de Roraima, que custou muito para ter esse distintivo aqui, tá? E, além de tudo, eu fui e me considero ainda parabéns. E eu sou muito feliz por estar aqui nesse episódio hoje, para poder falar um pouco com vocês sobre o que eu sou e quem eu era, né, para chegar até aqui. Então vamos lá, Cássia. Vamos fazer o pessoal se identificar com você. Eu não vou te chamar de doutora, não, tá? Vou te chamar de Cássia, assim como você me chama de Lu. Às vezes eu vou te chamar de Cá. Cá, como era a Cássia antes da preparação que você considera que realmente mudou, girou uma chave? Quem era a Cássia antes de se tornar delegada? A concurseira. Uma pessoa totalmente insegura de si, né? Eu acho que quando a gente estuda para concurso, principalmente eu, que eu nunca tive nenhuma pessoa da minha família que foi policial primeiro, né? Nunca tive ninguém que desejou essa carreira ou estava nessa carreira. Dois, não tinha nenhuma pessoa na minha família, nem perto, nem longe, que havia feito concurso público, né? Nunca tive contato com ninguém que tinha chegado no concurso público. Conta para o pessoal o que seus pais fazem, porque eu sei, né? É, os meus pais são duas pessoas que são produtores rurais, né? Trabalham, têm hoje uma empresa também, são empresários, comerciantes. Então, nenhum dos meus pais fez ensino superior, né? Nenhum deles, sempre a minha mãe e meu pai começaram a trabalhar com 13 anos de idade, né? A minha mãe saiu da casa dos pais dela com 13 anos para ir trabalhar de babá. Então, assim, meus pais conseguiram tudo pelo esforço. E eu acho que é o esforço que me fez não desistir, porque eu olhava para eles também, pela história que eles tinham, e olhava e falava assim: não, se eles chegaram aonde eles estão hoje, pelo esforço, porque meu pai sempre disse, às vezes a gente tem até um pouco de sorte, mas tudo que a gente conseguiu realmente foi trabalhando muito. Eu olhava e falava assim: não, eu não posso parar. Não posso parar, não posso parar. E eu acho isso bem interessante de ouvir você dizer, porque eu te conheci, e eu sei que você está falando isso porque a Cássia, gente, ela é muito inteligente, mas ela não se considerava inteligente. Então, ela sempre achou, eu não vou pela inteligência, mas eu vou pela insistência, eu vou insistir, insistir, insistir. E o que que ninguém vê, Cássia, quando alguém fala que foi aprovado? Qual que é a parte que ninguém vê? Porque essa parte aí, ó, distintivo no peito, indo para o plantão, para a delegacia, todo mundo quer, mas o que, que ninguém viu nesses momentos anteriores? Eu acho que as renúncias, né? Cada um, quando passa por essa fase, abdicou de muita coisa. E às vezes o que você mostra para os outros, né? Ah, eu estou indo viajar, fazer um concurso. Ah, eu fui aprovada na primeira fase. Ah, eu fui aprovada na segunda fase. Ninguém faz noção ou tem ideia daquilo que você renuncia todos os dias. E a minha preparação, eu sempre digo, foi um divisor de águas, né? Desde que eu entrei na Parabelo. Porque eu me lembro até hoje que eu tinha voltado de uma prova e, assim, dentro do ônibus eu chorava, porque eu falava assim, gente, eu estudo tanto, mas o que eu faço de errado? Porque eu não consigo. E aí eu entrando, eu falei, não, vou tentar esquecer isso. Eu entrei no Instagram, mas você, Lu, estava numa chamada ao vivo, né? Estava ao vivo no Instagram falando sobre o pós-prova. E aquilo que você dizia, assim, era a minha vida. Era exatamente aquilo, que naquele momento ia ter muita gente perdida, ia ter muita gente que não ia saber o que fazer, mas a gente tinha que, você usou essa frase, recolher os nossos cacos e seguir em frente.
E eu lembro até hoje, eu tenho até hoje essa mensagem salva, esse print salva, essa foto, que eu mandei mensagem para você, e aí eu falei: "Olha, eu nunca fiz uma mentoria, eu não sei nem se eu tenho dinheiro para pagar uma mentoria, mas eu quero muito fazer a sua mentoria". E foi quando veio a primeira Parabellum, né. E aí, foi muito assim, eu ganhei o notebook, o sorteio, eu não tinha notebook para estudar, eu ganhei o notebook da Parabellum, e aí eu, comecei a estudar com o notebook. Depois daquilo, em pouco tempo, eu tive minha primeira aprovação. E aí eu decidi sair da onde eu trabalhava e só estudar mesmo, mas aí chegou um momento que acabou a Parabellum, e aí eu lembro que até hoje, você sempre deixou aberto, né, passe livre para você. Eu mandei um áudio chorando desesperada para você, dizendo assim: "Eu não vou ter como pagar, eu não vou ter como continuar, eu não sei o que eu vou fazer, tem como eu trabalhar para você? O que que eu faço?". E aí a minha mãe: "Não, a gente vai pagar para você, não se preocupa, vai dar certo, a gente vai conseguir". Mas eu lembro até hoje que você me mandou um áudio falando assim: "Não, você não vai pagar não, eu vou te dar a segunda mentoria, você vai continuar, você agora está na segunda fase, você vai para a prova oral, você vai continuar, eu não vou te abandonar". E Para assim, quem a Cássia foi o que inspirou o que a gente chama hoje, né, de garantia até o coturno. Naquele momento que eu vejo uma aluna minha de mentoria que está indo para a segunda fase, esgotou ali o tempo que ela tinha de acesso à plataforma. Eu falei assim: eu não vou abandonar esse aluno de jeito nenhum, eu não vou deixar ele sozinho de jeito nenhum. E aí foi um momento que eu sentei com a minha equipe e falei: olha, quem for para a Belo e for para outra fase, não é para cobrar nova assinatura, a gente vai dar o acompanhamento em todas as fases, sim. Cássia, assim, eu me lembro que você estava também, o Tiago, na mesma época, eu acho que PCMG, eu não sei, vocês estavam muito bem. E eu gosto muito de usar o seu exemplo e do Tiago quando alguém me pergunta quais são os sinais de quem vai ser aprovado? Se a pessoa tem cara de aprovado, se a pessoa tem alguma coisa assim. E eu falo o seguinte, que o principal sinal que eu vi dos meus aprovados é que eu tinha que mandar descansar, de tanto que o aluno estava obcecado pela aprovação dele. Gente, essa menina que vocês estão vendo aí, nesse cantinho, ela não parava de estudar, ela não parava de me mandar julgado, de me mandar pergunta, de tirar dúvida. Ela me mandava perguntas que eu nem sabia que tinha julgado, tinha coisa que tinha acabado de acontecer. Ela inventava casos na cabeça dela, e se perguntar assim, e se me perguntar desse jeito, e se acontecer assim assado? E eu teve um dia que eu falei assim, Cássia, porque ela não conta que ela cuidava do irmão menor dela, porque eu me lembro. Cássia, fica calma, você precisa descansar, porque eu acho que você já não está bem. Então, assim, eu vejo que muitos alunos hoje em dia, eu não prego também que você tem que ser uma pessoa, não precisa ser uma pessoa extrema, né? O extremismo é ruim demais em qualquer ponto. Mas tem muita gente que acha, ah, vou estudar 2 dias, descanso o terceiro, estudo mais 2 dias, descanso. Isso normalmente, tá, gente? Normalmente, com raras exceções, não vai dar certo. E aí eu queria te perguntar, como era a sua rotina de estudos? Como que era um dia normal da Cássia de estudo? Mas nesse estudo que você teve o clique de ser aprovada. eu sempre me lembro que realmente eu era muito acelerada, né, eu queria pular etapas. E você mesmo falou: "Não, a Parabellum, né, o cronograma, ele é para você conseguir ter a sua vida, conseguir fazer suas coisas, ter uma sanidade mental, seguir o cronograma e não ficar doida, né. Até porque você tem TAF para passar, então, assim, você tem outras coisas que você precisa conciliar com isso, né". E realmente, eu
eu era meio acelerada que ao ponto de as pessoas falarem assim: "Pare", né. E quando eu comecei a realmente seguir o cronograma da Parabelo, eu via que eu estava muito na frente, porque eu conseguia cumprir a meta e sobrava tempo para mim ter minha vida, né. Realmente o meu irmão, meus pais moravam no interior, então o meu irmão ele era pequeno, né, ele tinha 6, 7 anos, ele veio morar comigo, que eu morava numa cidade onde eu trabalhava maior, e aí, eu levava ele para a escola, eu era a mãe dele. Então eu tinha que, ao mesmo tempo, sem ter um filho, cuidar dele, e eu sempre tive, todo o apoio dos meus pais para estudarem, então eu não queria ficar minha vida inteira estudando. Como eles me apoiavam tanto, eu não via a hora de falar assim: "Não, eu não preciso mais estudar, eu passei, eu passei". E assim, a minha maior motivação era esse, era o dia que eu chegasse e falaria para os meus pais: "Não, vocês conseguiram, vocês cumpriram o objetivo". Então, eu acordava de manhã com esse pensamento. Eu seguia o cronograma, eu acho que o cronograma de uma mentoria é plausível, é aqueles PDFs de 600 páginas, aquelas coisas eu acho, que te dão um nível de ansiedade que você é desumano algum cursinho fazer isso com você, né. Chegou um momento que vários PDFs que eu tinha, eu não abria mais, eu não olhava mais, porque eu tinha confiança no material e na Parabelo, no material que eu tinha. Então eu acordava todos os dias, tentava organizar a minha semana, né, com as atividades que eu tinha, mas eu acho que ter uma mentoria faz com que você se sinta mais leve nesse processo. Então eu tinha minha total confiança na Parabelo. Cássia, quero te perguntar uma coisa, você já estudou sem ter vontade nenhuma de estudar? Muitos Será que dias. você tem uma dica para dar para o pessoal que às vezes está ouvindo e fala assim: "Nossa, hoje eu não tenho a menor condição de estudar", o que que te fazia estudar? Eu sempre tive uma motivação, que eu abria páginas de pessoas que me inspiravam e olhava, as pessoas postam, claro, as melhores coisas, os melhores dias, mas isso é bom para te inspirar a querer chegar nesses lugares, a ser essas pessoas. Então eu sempre tive o sonho também de ser professora, porque quando a minha mãe o sonho da minha mãe era ser professora, que ela não conseguiu concretizar, porque ela saiu de casa para trabalhar com 13 anos. Então a minha mãe, ela sempre falou: Estudo, tudo isso é algo que eu posso dar para vocês". Então, eu olhava pessoas, por exemplo, a Lu, eu olhava ela, eu olhava o Instagram e falava assim: "Gente, eu preciso estudar para isso, eu quero isso para minha vida. Eu quero ser uma pessoa que influencia de uma maneira saudável, eu quero poder ajudar as pessoas, eu quero poder transmitir o meu conhecimento, eu quero ser uma delegada que faz diferença na vida das pessoas". Então eu tinha pessoas que eu olhava e falava assim: "Eu quero essa vida para mim". E muitos dias você mesmo olhando isso, você não vai querer estudar. E você tem que se permitir isso, porque tem dias que às vezes você não adianta, não vai, não adianta. Então assim, esses dias que eu falava assim, que vem uma sombra, né, uma nuvem negra por cima de você, eu acho que a melhor maneira mesmo é você não estudar, porque você não vai, conseguir, absorver nada, e além de tudo, aquilo vai te gerar uma certa ansiedade, um certo nervosismo, uma frustração que você não precisa viver com isso, sabe. Porque a aprovação, eu aprendi isso depois de muito tempo, ela não vai acontecer com um dia a mais ou um dia a menos de estudo, ela é uma soma do processo, né, de tudo que você fez durante toda a sua preparação. Então, assim, véspera de prova, eu não vou estudar, você olhar e falava assim: "Gente, essa pessoa é louca", mas era a forma com que essa pessoa lidava com a sua ansiedade. Então, assim, cada um acha a sua fórmula, né, e isso não é ruim, não te faz melhor, não te faz pior, te faz único, a gente é único, né, na profissão, como pessoa, como qualidade. Então eu acho que sim, vão existir esses dias e, assim, acima de tudo, se permita, né, viver esses dias e viver até esse luto, que: "Não, eu não quero, eu não vou fazer", porque você precisa disso também. Exatamente.
Deixa eu te fazer umas outras perguntas aqui, entrando no bloco sobre essas mentalidades, que é exatamente isso, né? Tem dia que não vai render, não adianta você insistir, você só vai se martirizar, mas não vai descansar sabendo que no outro dia tem que começar de novo. Você se comparava, Cássia? Como que você lidava com as pessoas passando antes de você? Como que você lidava com medo de não conseguir? Eu acho que é a principal mantra do concurseiro, né, se comparar com o outro. Você olha às vezes e fala assim: "Meu Deus, mas a pessoa saiu da faculdade e passou no concurso público. Meu Deus, mas a pessoa está na faculdade e já passou no concurso público". Meu É assim, é tantos "meu Deus", né, é tantos "por que eu não consigo", "por que não comigo", "por que não eu", "por que a minha vida é assim", "por que eu pra mim tudo é mais difícil". Sempre existiu isso na minha cabeça, e eu acho que até eu realmente aprender que o que me tornava, mais perto da aprovação era essa mentalidade, era exatamente a minha mentalidade. Porque toda vez que eu chegava numa prova com esse pensamento, isso é um pensamento derrotado, né, de alguém que se compara com o outro e não valoriza o que a minha trajetória. Eu estava desvalorizando aquilo que eu fazia todo dia, porque eu era merecedora, só que todo mundo passa por um processo. Então, assim, cada um tem sua hora. E quando falavam isso para mim, eu falava assim: "Não, a minha hora já passou faz tempo. Eu estudo tanto, eu devia ter a minha hora devia ter chegado há muito tempo". Mas eu acho que se eu tivesse passado quando eu queria, eu não ia ser a profissional que eu sou hoje, sabe. Eu não ia ter toda essa bagagem para olhar para uma pessoa que me narra um crime, de saber conversar com ela, de saber se colocar no lugar dela, de ter empatia, de ter maturidade, porque eu precisava dessa maturidade. Eu não via na época, mas hoje eu olho e falo assim: eu ia ter sido um desastre se eu tivesse passado aquela época, porque eu não tinha maturidade, e a gente adquire isso no processo. Então, por mais que algumas pessoas passem com 20 anos, 21, 22 e sejam extremamente profissionais, eu não seria essa extremamente profissional. Eu precisava amadurecer, entendeu? Então, assim, eu comecei a passar com 26 anos, 27 anos, né? E aí entra aquela frustração. Meu Deus, eu passei na primeira fase, aí daqui 6 meses vai ser a segunda fase. Aí vem a prova física daqui a 3, 4 meses. Aí, daí, na minha época, demorou muito para a prova oral, né? Demorou muito para a prova oral. Então, assim, é um processo. Você não pode acelerar o que não depende de você, né? E eu acho que Tá, a pessoa tem que levar isso sempre. sempre. Cássia, teve alguma fase nesse seu processo que serviria para você conversar com esse concurseiro, algo assim que te traumatizou, que foi muito difícil no processo de ser concurseiro? Alguma reprovação que te doeu mais? Ou algum fato que talvez a pessoa que está te ouvindo está passando por essa mesma situação? Sim, eu acho que algumas coisas, né? Eu passei por perdas familiares, né? E nesse momento que a gente tem uma perda familiar, a gente acha que a gente não quer viver a perda e também não quer perder tempo, deixar de estudar. Mas assim, como tudo na nossa vida, existem eventos traumáticos, coisas que a gente passa que vão influenciar na nossa mentalidade, no nosso sentimento. Então, assim, se permita viver, se você tiver viver ou estiver vivendo um término, alguém que tenha falecido da sua família, como que aconteceu comigo, dê tempo para você se curar, porque se você não se curar, você não vai conseguir seguir em frente, né? E outro fator é que existem reprovações que te impactam muito, né? Zerar uma peça injustamente, que foi o que aconteceu comigo no Amazonas, isso te impacta e muito. Reprovar no TAF. Tudo, diga-se de passagem, tá absurdo aquilo que fizeram. Exatamente. Então, assim, você vai passar por coisas, às vezes a prova, você está lá para realizar sua prova, prova cancelada. Tudo isso
vai impactar algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Mas se você, foi tocado de alguma forma, se isso te machucou de alguma forma, se você, passou por uma situação traumática como essa, você precisa se dar tempo, né. Eu sei que o concurseiro, ele não quer perder tempo, mas isso não é perda de tempo, isso é ganho, porque depois você vai conseguir absorver muito mais, estudar muito mais. E nós somos humanos, eu acho que o concurseiro esquece, ele acha que ele é uma máquina, né? E nós não somos, nós somos humanos. Então a gente precisa viver isso, né? E no nosso bloco que realmente aprova, eu quero te perguntar uma coisa. Se você tivesse alguém desistindo, para desistir, e ele te falasse, te perguntasse, por que não desistir? O que que você responderia para esse concurseiro? Difícil, hein? Por que não É. resistir? Por que que você acha que vale a pena continuar tentando? Quanto tempo você estudou, Cássio? Até a primeira aprovação foram quase 3 anos. Aí, quando eu passei até terminar meu concurso, deu mais 1 ano e meio. Então, a minha jornada aí, desde do primeiro dia até passar todas as fases e o curso de formação, foram 5 anos, praticamente. Isso é ótimo, porque a gente está numa geração, né? A geração micro-ondas, esquenta rápido, é a geração do Uber, né? Quero ir ali, chego lá, a geração do quero prazer rápido, Tinder. É muito importante que as pessoas entendam o processo do tempo. Então, o que que você diria para essa pessoa? Por que não desistir? O que que mudou? O que que vale a pena? Eu acho que eu nunca, talvez eu sinta isso, mas ainda não sei. Mas eu acho que o melhor sentimento que eu senti até hoje, a maior alegria que eu senti foi quando, o meu nome saiu como aprovada e os meus pais me falaram: "A gente sempre soube que poderia ser hoje, poderia ser daqui 1 mês, 1 ano, 2, 10 anos", mas a minha mãe e meu pai olharam para mim e falaram: "A gente sempre soube. A gente soube que você ia conseguir, a gente sempre soube que você chegaria lá, que eu você seria a primeira policial, a primeira delegada da família e que nós viveríamos esse dia. Às vezes você não acreditava, mas nós sempre acreditamos". Então, assim, foi a melhor sensação que eu já senti na minha vida, de ver que tudo que eu fiz valeu a pena e que a minha família sempre esteve lá. Eu, às vezes, não via, não ouvia as orações deles, não via eles olhando pelo cantinho da porta, vendo que eu estava estudando, mas eles sempre estiveram lá. Eu acho que a maior alegria que um ser humano tem é poder ter aquele sentimento de que ele pertence a um lugar, que aquele lugar sempre foi dele, porque hoje eu sinto que o meu lugar sempre foi aqui, que não tinha outra profissão para mim, que não tinha outra carreira para mim, que o meu lugar era aqui realmente. E que Deus projetou isso de uma forma tão linda que eu não sabia como ia ser, mas hoje, olhando para trás, eu vejo que tudo valeu a pena. Eu acho que é isso. Tudo vale a pena quando você se propõe a buscar o seu sonho e você alcança ele. Com certeza, eu tô aqui, eu estava procurando, mas eu não vou achar. Mas eu tenho o dia que você foi aprovada, que eu te liguei chorando, né? E eu Sim, assim, e assim como com a sua mãe falou, eu posso te dizer isso claramente. Ah, eu falei que eu tinha aqui, olha, eu aqui no sim. cantinho, eu tenho Dentro do carro, chorando. eu tinha absoluta certeza que você ia conseguir, eu não tinha nenhuma dúvida disso.
e por essa sua história tão inspiradora, que me inspirava. Eu não sei se você lembra, nos aulões eu te chamava para apresentar para os professores, porque eu tinha absoluta certeza que você ia ser delegada, que você ia ser colega. Você sabe que as portas aqui estão sempre abertas para você, principalmente para você fazer um jantar para mim, que eu adoro essa comida. Tô brincando. Você tem uma amiga aqui, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Todo mundo vê o resultado, mas ninguém viu ou não vê o processo, né. Você aguentou, hoje se tornou doutora Cássia, e é por isso que você está exatamente no lugar que você deveria estar. E essa informação, esse podcast aqui, essa entrevista é para você também que acha que não pode chegar nesse lugar. Esse lugar é possível para todos nós, minha amiga. As portas estão abertas para você vir dar aula aqui na Parabelo quando você quiser realizar seu sonho de professora. Eu sei que você agora está numa empreitada que está te tomando muito tempo, mas quando você quiser. O seu Instagram, Cássia, quem quiser seguir, tirar umas duvidazinhas, você quer mandar para gente? Sim, posso mandar. Meu sobrenome é um pouco difícil, né? Mas é lá no da Luana, vocês devem me encontrar. É arroba Cássia com K e dois S, Poerch. E, inclusive, eu recebo muita dúvida perguntando que mentoria você fez, né? E a melhor mentoria que existe, eu acho, é aquela que te coloca os pés no chão, né? E foi o que a Luana fez comigo. E é graças a Parabellum que eu tive as minhas aprovações, porque antes disso eu não tinha conseguido nem passar na prova objetiva. E assim, foi com um mês de mentoria que eu já estava passando, né, nas provas objetivas e alcançando o que eu almejava, né? Eu sou extremamente grata. A Luana sabe o quanto eu admiro ela, né? O trabalho que ela faz e o quanto ela fez por mim, porque foram muitas mensagens, muitas ligações, muitos momentos difíceis, né? Como eu falei, né? Em véspera de prova, né? Eu tive perdas familiares. Então, assim, cada um sabe o que passa, né? Cada um sabe onde dói. Mas é graças, assim, a pessoas como a Luana que hoje eu me sinto responsável por fazer mudanças, né? Por propiciar mudanças na vida das pessoas. E muitos dos conselhos que ela me dá, eu só replico hoje, que ela me deu, né? E eu sou muito feliz por ter a Lu na minha vida e, acima de tudo, por existirem pessoas como a Lu. Sou muito grata, Lu, pela sua vida e por você ser essa amiga que sabe que está no meu coração. Gente, você passaria de qualquer jeito. Você é fenomenal. Gente, Foi. esse foi um episódio emocionante, pelo menos para mim, episódio 2 dos Improváveis. Acredite que mesmo contra tudo e todos, o que parece improvável pode se tornar real. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau, gente.